A madrugada em que a notícia da morte de Yimenglong se espalhou pela mídia chinesa parecia, à primeira vista, apenas mais um daqueles casos trágicos envolvendo celebridades sobrecarregadas. Mas havia algo diferente, algo que incomodava desde o início. As primeiras notas oficiais falavam em acidente doméstico dentro do próprio apartamento. Mas o clima geral era de estranhamento. O prédio era extremamente seguro, com câmeras em todos os corredores, sensores de movimento e vigilância 24 horas. Ainda assim, justamente naquela noite, 3 câmeras pararam de funcionar por um intervalo de exatos 8 minutos, como se alguém soubesse exatamente quando iam de agir. A porta estava trancada por dentro, e mesmo assim o corpo exibia marcas que não combinavam com uma queda acidental. A polícia pediu calma, os fãs pediram respostas. Mas a maior surpresa veio de onde ninguém esperava, de Yang Mi, a amiga mais próxima de Menglong, que desapareceu por 2 semanas e ressurgiu completamente transformada. O retorno dela aconteceu de forma abrupta, numa transmissão ao vivo que parecia mais uma gravação clandestina do que um pronunciamento planejado. O enquadramento estava torto, a iluminação precária, e o rosto dela, antes sempre impecável nas aparições públicas, estava abatido, pálido, como se tivesse passado noites inteiras sem dormir. Quando abriu a boca, sua voz tremeu não de emoção, mas de medo. "Eu não posso mais silenciar", disse. E essas 6 palavras fizeram o mundo parar. As redes sociais explodiram. O público brasileiro, conhecido pela sede por narrativas investigativas, mergulhou imediatamente no mistério. Mas ninguém imaginava a extensão da revelação que viria a seguir. Yang Mi respirou fundo antes de continuar. Contou que, desde o dia da morte de Menglong, vinha recebendo mensagens anônimas, algumas ameaçadoras, outras enigmáticas, mas todas com um objetivo claro: mantê-la calada. Disse que tentou ignorar, tentou seguir a vida, mas algo a corroía por dentro. Ela sabia que o que aconteceu naquela noite não foi um simples acidente. E, finalmente, decidiu contar o que descobriu. A primeira revelação caiu como uma bomba. Song Yiren foi a última pessoa a ver Menglong com vida. O público ficou atônito. Todos sabiam que ela e Menglong tinham tido desentendimentos relacionados a um projeto que havia sido cancelado de forma repentina, mas ninguém imaginava que o conflito pudesse ter escalado tanto. Segundo Yang Mi, diversas evidências apontavam para Irene na noite do ocorrido. Uma mecha de cabelo longo encontrada no tapete próximo ao corpo. Uma sombra feminina registrada de relance na câmera térmica do elevador do subsolo e, o pior de tudo, uma troca de mensagens que mostrava que Irene insistiu para que Menglong fosse ao apartamento dela poucas horas antes de sua morte. Contudo, Yang Mi olhou diretamente para a câmera e disse com firmeza: "Mas ela não agiu sozinha." O mundo prendeu o fôlego. Se Irene não era a mente por trás de tudo, quem era? É então que surge o nome que poucos ousavam pronunciar: o colecionador. Não era uma pessoa pública, nem alguém com presença oficial nas redes. Era uma sombra, um fantasma que se movia nos bastidores da indústria do entretenimento. Não havia registros oficiais. As histórias circulavam como lendas urbanas, histórias sobre festas luxuosas onde contratos eram decididos com brindes obrigatórios, onde negar um pedido significava desafiar estruturas inteiras de poder. Yang Mi afirmou que, em uma dessas festas, Yu Menglong recusou um brinde oferecido por homens influentes. Gesto simples, inocente, mas que teria sido interpretado como um insulto grave. Depois disso, sua vida virou alvo. O público começou a conectar pontos. Vídeos antigos reapareceram, mostrando Menglong visivelmente desconfortável em eventos sociais, tentando discretamente evitar copos oferecidos por figuras poderosas. Comentários frios no fundo dos registros de áudio foram ampliados por fãs detalhistas. Um deles, quase inaudível, dizia: "Ele acha que está acima de todos nós." Outro,
Ninguém recusa um brinde sem pagar o preço. A narrativa se tornava mais sombria a cada nova camada revelada. Yang Mi então trouxe à tona as evidências exclusivas que recebeu anonimamente. A primeira foi um áudio de apenas 18 segundos. A voz de um homem desconhecido dizendo, com frieza calculada, se ele não quer jogar o jogo, então será removido do tabuleiro. O tom não era de raiva, era de certeza, como alguém que já havia decidido o destino de Menglong antes mesmo que ele tivesse consciência do perigo. O segundo artefato era uma imagem capturada por uma câmera térmica no saguão do prédio onde Menglong morava. Mostrava duas figuras entrando pela porta lateral às 2h47 da manhã, poucos minutos antes das câmeras principais serem desativadas. Uma delas parecia ser uma mulher pequena, realmente Irem. A outra era maior, usando algo que lembrava um capuz, um casaco de couro pesado, como alguém tentando passar despercebido. Mas o item mais perturbador era um documento interno, aparentemente relacionado à rescisão de um contrato de Menglong, com uma assinatura forçada. O traço era irregular, oscilante, como se ele tivesse sido pressionado a assinar. Ao lado da assinatura, um símbolo discreto, um círculo com 3 linhas cruzadas. Os fãs mais atentos correram para pesquisar e encontraram o mesmo símbolo estampado em convites secretos de festas exclusivas onde o tal colecionador supostamente aparecia. A ligação, antes considerada mito, fim ganhava forma concreta. O peso dessas revelações fez com que internautas brasileiros, sempre atentos aos detalhes, começassem a montar dossiês próprios. Alguns descobriram que, em pelo menos 2 outras mortes acidentais de celebridades no passado, quedas semelhantes nas câmeras de segurança haviam sido registradas. Outros encontraram indícios de manipulação de arquivos policiais. Uma comunidade inteira se mobilizou. Se estivessem participando de uma investigação coletiva digna das séries mais sombrias. Yang Mi, porém, tinha mais a dizer. Ela contou que entregou todas as evidências à polícia, mas uma parte crucial, o áudio original e um relatório médico preliminar, desapareceu misteriosamente das pastas do caso apenas 24 horas depois. Ela garantiu que tinha cópias. Por isso que decidiu vir a público. Alguém muito poderoso está apagando a verdade, declarou, quase sussurrando. Mas eu não vou parar. No final da transmissão, os olhos estavam marejados, mas sua voz permanecia firme. Sabia que, ao falar, estava assinando sua própria sentença. Mesmo assim, continuou, o assassino de Yu Menglong não é apenas uma pessoa. É uma rede. Uma máquina. Sei exatamente quem está no topo. E assim terminou a primeira parte da revelação, não como um fim, mas como o início de algo muito mais sombrio. A internet ficou em frenesi. Os fãs brasileiros formaram grupos de investigação online e as manchetes do mundo inteiro começaram a girar em torno de um nome que, até então, vivia apenas nas sombras: o colecionador. Desde o momento em que Yang Mi encerrou sua transmissão explosiva, um silêncio pesado tomou conta das redes. Era um silêncio comum, era o tipo de silêncio que precede tempestades. Aquele que se instala quando as pessoas percebem que já não estão diante de um simples escândalo, mas de algo profundo, perigoso, possivelmente letal. Durante 2 horas, todos aguardaram uma resposta oficial da polícia, algum pronunciamento, algum desmentido. Mas nada veio. E esse nada dizia tudo. Era como se as autoridades também tivessem medo de tocar no nome que Yang Mi havia sugerido, o colecionador. Enquanto isso, Yang Mi desapareceu de novo. Não postou nada, não respondeu a mensagens, não foi vista saindo de casa. Apenas seu advogado confirmou que ela estava em local seguro. Mas o que significava seguro quando a ameaça vinha de um homem, ou uma organização, capaz de apagar arquivos policiais inteiros em menos de um dia? Os investigadores independentes que acompanhavam o caso começaram a receber informações anônimas. Uma delas foi a mais intrigante: imagens borradas de um relatório policial extraviado mostravam marcas nos pulsos de Yu Menglong que não eram compatíveis com uma queda. Eram marcas paralelas, profundas, marcas do aperto de alguém treinado,
Talvez um segurança ou especialista em contenção física. Um padrão semelhante já havia sido registrado em 2 casos anteriores ligados a figuras públicas que deram entrada no hospital e nunca mais acordaram. Coincidência? Não. Nem de longe. O enigma mais sombrio surgiu quando internautas descobriram que Song Yiren não apenas esteve presente naquela noite, ela recebeu uma ligação de um número criptografado apenas 27 minutos antes do sistema de câmeras cair. A localização do celular? A poucos metros do apartamento onde o colecionador teria sido visto semanas antes, entrando num carro blindado sem placa oficial. Ainda assim, culpar Irene solitária seria fácil demais, e Yang Mi sabia disso desde o início. Apesar das acusações, Irene finalmente quebrou o silêncio através de uma carta vazada por uma jornalista. A carta, escrita com caligrafia trêmula, dizia: "Eu fui obrigada. Se eu desobedecesse, minha carreira seria destruída em um dia. Eu apenas o levei até lá. Não fiz mais nada. Eu nunca quis machucá-lo." No final da carta, frase arrepiou quem leu: "Ele estava na lista antes mesmo de eu entrar na história." Isso mudava tudo. Isso mostrava que Irene não era o início do plano, era apenas uma peça descartável. Com a ajuda da jornalista que recebeu a carta, Yang Mi conseguiu localizar Irene secretamente. O encontro aconteceu num estacionamento subterrâneo, iluminado apenas pelas lâmpadas amarelas que piscavam como se estivessem prestes a queimar. Irene parecia devastada. Os olhos fundos, lábios roxos pelo frio e pelo medo. Quando viu Yang Mi, desabou. Chorou sem parar por longos minutos, até finalmente entregar um pequeno pendrive branco, envolvido por uma fita adesiva com desenho de borboletas, irônico, considerando que as borboletas simbolizam transformação, e nada ali parecia capaz de renascer. Dentro do pendrive havia uma pasta criptografada com o nome Registros Especiais, Membros Prioritários. O arquivo precisava de 2 senhas. A primeira foi fornecida por Irene. A segunda, ela dizia que apenas uma pessoa poderia saber, alguém que havia desaparecido misteriosamente meses antes, o advogado pessoal de Yimenglong, Shen Liang. Após uma busca frenética por rastros digitais, Yang Mi e a jornalista encontraram um backup esquecido num e-mail antigo. Era uma senha escrita em mandarim antigo, expressão que significa algo como: "A verdade é a lâmina que corta o próprio portador." Quando o arquivo finalmente abriu, o horror se revelou por inteiro. Era uma lista. Uma lista de nomes, celebridades, empresários, produtores de cinema, modelos, jornalistas, cantores, todos classificados em categorias: cooperativos, neutros, resistentes, e a última, mais temida, alvos potenciais. O nome de Yimenglong estava lá, não apenas listado, mas marcado com uma cruz vermelha ao lado, indicando que já havia sido decidido, ele seria removido. E a data ao lado dessa marca era anterior à festa onde ele teria recusado o brinde, o que significava que sua sentença já havia sido selada muito antes do suposto motivo da discórdia. Mas a revelação mais assustadora não estava na lista de nomes. Estava na última página do arquivo, uma foto, uma imagem desfocada, tirada aparentemente através do reflexo do vidro de uma limusine preta. No reflexo, era possível ver o contorno de um homem usando terno, óculos escuros e um anel com o símbolo do círculo atravessado por 3 linhas, o mesmo símbolo encontrado no documento de rescisão de Menglong. O rosto era difícil de identificar. Não impossível. Com tecnologia de aprimoramento de imagem, a equipe de jornalistas conseguiu clarear a foto. Quando o rosto finalmente surgiu, meio de perfil, meio nas sombras, Yang Mi ficou imóvel por vários segundos. O colecionador não era um mito. Ele tinha um rosto. E esse rosto pertencia a uma das figuras mais poderosas da indústria cinematográfica asiática, um magnata conhecido pela filantropia, pelos discursos emocionados em premiações, pelo sorriso sereno que nunca deixava transparecer nada além de um homem de negócios apaixonado pela arte. Ninguém poderia imaginar a escuridão por trás daquela persona impecável. Mas Yang Mi sabia que revelar esse nome publicamente seria sua sentença de morte. Então ela fez algo mais inteligente, convocou uma coletiva improvisada.
transmitiu parte das provas, deixou o rosto do criminoso levemente desfocado, suficiente para plantar pânico no homem e nos que trabalhavam para ele. Eu tenho o rosto, tenho os registros. Tudo, disse ela. Se algo acontecer comigo, o mundo saberá quem ele é. Após essa declaração, Yang Me desapareceu novamente. Dessa vez, não por horas, mas por dias. Depois, por semanas. A mídia especulou sobre sua segurança. O advogado dela confirmou apenas uma coisa: ela não está na China, mas não disse onde. Enquanto isso, a polícia, sob pressão internacional, anunciou a abertura de uma investigação independente sobre a morte de Yimenglong. Mas muitos duvidavam que essa investigação chegaria a algum lugar. O colecionador tinha tentáculos demais, influência demais, silêncio demais o protegendo. Guiren, por sua vez, está sob proteção especial após ter colaborado com informações adicionais que ainda não foram divulgadas ao público. Algumas fontes dizem que ela carrega, em um cofre pessoal, fragmentos de provas que poderiam derrubar toda a rede de poder. Outras dizem que ela está sendo monitorada pelas mesmas pessoas que usaram para chegar a Menglong. O Brasil, como sempre, acompanhava tudo com intensidade. Mas de True Crime dissecavam cada detalhe. Tipos de análise surgiram no Reddit. Livros intermináveis tentavam descobrir quem, afinal, o homem de terno na foto. E no fim, quando perguntada sobre o que a motivou a revelar tudo isso, Yang Mi teria dito a uma fonte próxima: a gravação vazada. A verdade não salva ninguém, mas o silêncio mata. E eu me recuso a ser cúmplice disso. A história de Yimenglong não termina com sua morte. Ela se transforma num aviso. Um aviso sombrio de que, por trás das luzes brilhantes, sombras que engolem carreiras, vidas e vozes. E enquanto o nome de o colecionador continuar circulando como um fantasma que todos conhecem, mas ninguém enfrenta, a sensação será sempre a mesma: ninguém está realmente se